Tantara! Pra você que me acompanha no Instagram, viu que eu postei uma caixa de giz de lousa falando, o que será que eu estou aprontando agora? E era isso, era exatamente isso. Estou com um fundo novo pros vídeos, então vocês não vão mais ver aquelas coisas de almofada atrás. Acho que fica mais legal assim, né? Gostei. Enfim, e além disso, outra novidade é pincel da Macrylan, que é justamente do que se trata o vídeo, né? Se vocês acompanham o mundo de beleza, Instagrams e afins, vocês já viram esses tipos de pincéis que parecem uma escovinha de dente rodar muito, mas é um pincel muito caro, porque é um pincel novidade. A MAC já tinha lançado há um tempo atrás uma linha de pincéis assim, mas eu nem ousei assim olhar, porque eu sei que ia ser muito caro. Como uma dica de uma pessoa que adora barganhas, quando sai uma novidade que estoura e você vê em todo lugar, espera, porque vai ter uma marca nacional ou alguma outra marca mais barata que vai lançar e vai ser muito parecido. Então, tinha esquecido esse pincel e fiquei muito contente quando descobri que a Macrylan lançou. Vi uma resenha, acho que era da Jessica Make, falando dele e eu fiquei, vou experimentar. Porque eu gosto muito dos pincéis da Macrylan, eles são muito baratinhos em comparação com os outros pincéis e são bons. Eu acho que eles têm uma qualidade muito boa. E como os pincéis da Macrylan são mais baratos, eu acho que é um investimento que vale a pena você tentar. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo agora, eu aplicando base com ele e um produto em pó que foi o bronzer, tá? Pra vocês verem a diferença dele aplicando pó e ele aplicando um produto cremoso. Eu postei uma foto dele no Instagram faz um tempinho já, e aí agora estou postando vídeo resenha. É um vídeo de primeiras impressões, porque eu não tinha usado ele até poder gravar o vídeo. Então confiram comigo as primeiras impressões e a conclusão. É um pincel que vale a pena ou não? Então eu vou usar essa base aqui, que é da CoverGirl, porque ela tem uma cobertura que eu acho que ela fica bem boa, assim, sabe? Passo mais ela com a mão. E aí você consegue construir a cobertura dela, deixar ela médio ou até pesada. Então eu vou pegar um pouquinho aqui e passar só na metade do meu rosto, porque pra gente poder comparar, tá? Ó, então você consegue ver a cobertura dela, como ela fica já, assim, tá? Uma gotinha, tamanho de uma ervilha, né? Eu acho que essa é a medida universal de quanto de base você coloca, o tamanho de uma ervilha. Então, vou dar zoom pra vocês conseguirem ver a diferença dos dois lados. Aqui eu passei já a metade do rosto. Vocês conseguem ver que aqui tá um pouquinho rosinha, tem as minhas manchinhas. Aqui já tá um pouco mais uniforme, né? Ela não chega a cobrir todas as minhas manchinhas, porque também eu não passo muito, né? Eu passei só um tamanho de uma ervilhinha. Vou passar aqui um pouco no nariz, um pouco mais, porque eu acho que talvez não tenha coberto tanto. Ó, mas você vê o quanto que ela consegue cobrir, né? Então... Agora eu vou fazer a aplicação da base desse lado com o pincel. Então, vou colocar a mesma quantidade, mais ou menos. Quando você faz assim, naturalmente, ele não espalha tanto quanto na mão, tá? Primeira vez que eu tô usando. Gostando bastante até então. É super macio. É legal segurar o pincel assim, desse jeito, sabe? Parece que você tá polindo mesmo. Bom, comparando os dois lados, parece que ficou bem parecido, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas espalhou super bem, super uniforme. Não ficou com nenhuma marca do pincel. Nossa, ficou super bonito. Vocês conseguem notar alguma diferença de um lado pro outro? Aqui, na verdade, faltou um pouco pra passar na minha testa. Então eu vou aplicar mais um pouquinho, aplicar direto no pincel também. Só uma mini gotinha. Eu gosto de fazer assim,
tipo espalhar um pouquinho depois misturando, pra justamente não perder tanto produto, porque eu acho que se você for direto, coloca e já começa a espalhar, o pincel ele absorve mais produto que o normal. Espalhando aqui no nariz. Tô olhando pro lado porque tem o visorzinho da câmera, daí eu tô usando como espelhinho, tá? Mas olha, ficou bem uniforme, né? E olhando aqui no... Opa, que com uma linha aqui de vazio. Olhando aqui no espelho bem de pertinho, tá super uniforme, cobertura super boa. Ficou igual, assim, a quantidade de cobertura e a aparência da pele tá igual. Ficou perfeito, perfeito. Como ele diz que também funciona para produto em pó, base, corretivo, pó, enfim, eu vou passar o bronzer também, porque eu acho que vai ser mais difícil de dar certo. Porque como ele é muito denso, eu acho que ele vai marcar um pouco o pó, mas vamos ver. Vou passar o bronzeador da Benefit, o Hoola. Essa é uma versão mini, peguei assim e tem um tapinha. Vamos fazer aqui desse lado. Tá vendo? Passar mais um pouco. Usando movimentos circulares, né, que é o que ele diz para ter um acabamento mais bonito. Ó, acho que não ficou ruim. O outro lado eu vou passar com um pincel fofinho, que é o que eu uso pra passar esse bronzer mesmo, pra ver se dá muita diferença. Então peguei aqui, tirei o excesso. Então acabei de passar o bronzer nos dois lados. Esse daqui eu usei esse pincel e esse eu usei esse pincel. E acho que ficou bom, né? Eu achei que ia marcar muito, mas nem marcou. Porque também acho que como ele tava com um pouco de base, você consegue dar uma apagada melhor, sabe? Então, das considerações finais, eu gostei muito desse pincel, muito. Eu achei ele super prático, super prático. Ele funciona muito bem, tanto pra pó, que eu tava um pouco na dúvida, quanto pra creme. Então acho que ele dá uma aplicação super bonita, é o tipo de aplicação que eu gosto, que fica assim, impecável, basicamente. Eu gosto muito de aplicar base com a mão porque eu acho que é muito prático, é muito mais rápido, né, aplicar em mim mesmo. Mas com esse pincel eu senti que foi super rápida a aplicação e ela fica impecável também e você não precisa sujar sua mão. Eu acho que esse formato ele é muito prático também pra quando você tem que aplicar corretivo. Você, às vezes tem que chegar um pouco mais perto do espelho, porque se você tem um pincel que você tem que usar assim, bate no espelho muitas vezes, né? Principalmente pincel de olho. Então, nesse formato assim da vertical, achei isso muito, muito legal. E aí você tem uma precisão muito boa. Você pode segurar tanto ele assim, mais pertinho da cabeça dele e dar uma precisão bem boa, ou um pouco mais pra baixo e deixar ele fazer as coisas sozinho. Existe um tamanho menor que esse. Eu ouvi falar que tinha um tamanho maior, mas eu não encontrei. Eu achei que esse daqui, médio, foi perfeito, porque se eu quiser aplicar corretivo, eu acho que ele dá super certo, assim, claro, não aqui super no cantinho, mas assim, eu gosto de coisas práticas. Então eu achei que ele é muito prático pra isso, pra aplicar corretivo, espalhar a base. O bronzer também achei que ficou super bom. Agora a questão de preço. Eu comprei ele na Liberdade. Pra você que já foi pra Liberdade, tem aquela loja Audrey, na Galvão Bueno. Do lado dela, indo em direção ao metrô, tem uma... Não é bem do lado, mas assim, indo em direção ao metrô, você encontra uma galeriazinha que tem um letreiro... tem um letreiro luminoso. E a primeira loja dessa Nossa! E a primeira loja dessa galeriazinha é uma loja de cosméticos, vende muita coisa de Dylos, da Vult, Max Love, coisas bem baratinhas assim, e tem uma parede cheia de pincel, muito sem marca, são bons também, e inclusive esses pincéis da Macrilan novos. Lá eu paguei R$28,
Na Sumire, pelo que eu me lembro, tava 29 e na própria Audrey tava mais caro, acho que tava 32. Então tem uma variação aí. Eu acho que é um pincel meio caro, sim, pra ser da Macrylan, pra ser de, assim, cabo de plástico, mas ele é um pincel muito bom mesmo. E eu sempre considero que pincel é um investimento, ainda mais quando os pincéis são bons. Além desse tamanho, como eu já falei, existe um tamanho maior, mas eu não encontrei, porque esse é o oval médio, que eles chamam. Tem um menorzinho desse, tem um que é menor ainda e um que parece aquela escova bitufo, sabe? Que ele é bem pontudinho, assim. Mas eu achei que só esse, você tendo só esse, é muito suficiente, porque senão os menores, eles ainda são caros, é tipo 20 reais e tal. Então, se eu for comprar a linha completa, sai um pouco caro e você consegue se virar muito bem com esse. Como eu falei, muito prático. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu gostei muito desse pincel, eu compraria de novo se eu perdesse. Espero que não. Mas achei ele excelente, é nacional, então voltamos para as barganhas, certo? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Qualquer dúvida, dica, sugestão, como vocês sabem, é só falar. E até a próxima. Tchau! E como eu considero que pincel é sempre um investimento, apesar desse pincel estar um pouco mais caro que os outros, ele vale a pena. Oh, spoiler!